Paz do Senhor. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, bastante conhecido, Hebreus, e ainda querendo falar de corpo, comunhão, irmão e igreja. Aí para a semana, ou para o mês, ou para o ano, eu vou perguntar aqui para se ele tem um outro assunto, que a gente possa falar sobre ele. Senão a gente continua falando sobre corpo, irmão e igreja. Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Noé foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Graças a Deus por essa palavra, por este momento, na presença do Senhor. Nós estamos no Evangelho, entramos para o Evangelho, porque alguém nos anunciou a Jesus Cristo, alguém nos anunciou a vida eterna, alguém nos anunciou a possibilidade de uma vida melhor, um meio melhor de sobrevivência, uma melhora em alguma área em nossas vidas, e nós viemos para o Evangelho. Porque alguém falou sobre Deus, as suas promessas, as suas palavras, e nós cremos. Nós tivemos fé para crer que é possível, que era possível, e um dia nós nos entregamos ao Senhor Jesus, ou entregamos as nossas vidas para serem dirigidas e controladas pela vontade e palavra de Deus. E as Escrituras, nesta noite, pelo texto que nós escolhemos, está falando sobre o justo. Não é o justo pelas suas próprias obras, não é o justo pelos seus merecimentos, não se trata do justo por causa da sua linhagem genealógica, da sua família, da sua cultura, da sua cidade, do seu povo, da sua genealogia. Não se trata de justos por causa das boas obras. Mas quando fala o justo viverá da fé, trata-se de o justificado pelos méritos sacrificiais de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo aqui já está falando para pessoas convertidas, para pessoas que já tinham as suas vidas entregues ao Senhor, chamados justos, porque foram justificados pela fé em Cristo. Então esses que creram em Jesus, esses que creram na palavra de Jesus, que creram na promessa de Jesus, assim como creram, assim lhe foi feito. Na história, que é o mesmo nome de Jesus, no Novo Testamento, a gente encontra algumas vezes, ou várias vezes,
O Senhor dizendo para alguém que foi curado: a tua fé te salvou. Dizendo para alguém que foi liberto: como tu crês que seja feito. Dizendo a alguém que acreditou nele: tu crês que possa fazer isso? E respondendo a alguém que colocou sobre ele o crer para realizar, ele disse: quero. O homem disse para ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. Ele disse: quero. Na conclusão aqui desse texto que nós vemos até aqui, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Mas a princípio não parece um pouco de incoerência? Aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Por quê? Porque há quem se aproxime de Deus fazendo um teste, fazendo uma prova, cheio de dúvida, para ver se é mesmo, para ver se acontece alguma coisa em sua vida e depois dessa coisa acontecida possa crer em Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. É o que nós estamos tentando fazer sempre que abrimos a boca para falar sobre o Senhor. Deus existe. Uma das provas maiores de que Deus existe é você. É o seu irmão. A prova maior de que Deus existe. Porque, embora talvez não conheça as Escrituras para saber o tamanho do valor que é e que tem, ele tem o maior valor que existe, ele é o maior valor que existe visível. Eu diria até no céu e na terra. Mas na terra está bom. O seu irmão é a maior prova de que Deus existe. Porque é imagem e semelhança de Deus. É impressionante que se tivéssemos uma imagem própria, como seria essa imagem? E seria semelhante a o quê? A gente não tem nem como imaginar. Como seríamos nós se não fôssemos desse jeito? Porque nenhuma imagem própria nós temos. Temos a dele emprestada a nós. Nós somos irmãos, alguns marido e mulher, mães, amigos, parentes de toda a classe, de todo o grau familiar, mas não somos semelhantes um ao outro. Nem os gêmeos idênticos. Porque se os gêmeos idênticos fossem tão idênticos como a palavra fala, nem pai e mãe saberia a diferença entre um e outro. Você vê 2 ou 3 gêmeos idênticos, se você tiver dificuldade para conhecer, a mãe conhece. Eles se conhecem. Há uma diferença. Mas de Deus somos imagem e semelhança. É só que não sabíamos que isso era tão grande e que era tão elevado. Imagem e semelhança de Deus. Há um elemento, há uma coisa, há um ser que eu não tenho prazer nenhum em falar nessa coisa, mas
que está na boca de todo mundo. Pessoas que, quando cantam, falam nele, quando oram, falam nele. Às vezes até quando está se dirigindo a Deus, aí muda a voz. Mas era uma vez um anjo que vivia entre pedras afogueadas, ou seja, pedras preciosas, reluzentes. Tinha até um lugar separado dele, como nós chamaríamos santuário, porque santuário é somente para Deus, mas pela excelência que era. E as Escrituras nos dizem que era perfeito em formosura. Agora, perfeição que Deus fez, perfeição que Deus deu, perfeição que jamais pertenceu a outro senão Deus, mas está escrito que era perfeito em formosura e cheio de sabedoria. Fora, era, não é mais. Perfeito em formosura. Você imagine Deus fazendo, ordenando. Ele disse: eu faço a paz, crio o mal. Ou fazendo, ou criando. Imagine Deus fazendo uma coisa perfeita em formosura. Imagine Deus criando uma coisa perfeita em formosura. Deus fazendo. É só que em Deus fazendo, a glória de Deus que fez. A glória é de Deus que fez. Cheio de sabedoria. Um dia, deixou subir no seu íntimo, o livro de Ezequiel 28 nos traz isso. Presumiu no seu íntimo querer ser semelhante ao Altíssimo. Queria ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, queria ser imagem e semelhança de Deus. Resultado, essa presunção, essa vontade, essa ambição gerou nele mesmo um fogo que consumiu dentro dele. Queria ser o que você é e não sabe. O que você é e não sabia. O homem não sabe o tremendo valor que ele tem para Deus. O quão precioso é para o Senhor. Aí o Senhor resolve porque é todo poderoso, resolve porque é todo potente, resolve porque é grande e é santo, resolve fazer a imagem e semelhança de barro. E disse: haja luz, haja terra, haja. E aí, falou de si para consigo, ou falou com o seu filho, ou falou com a sua voz, com a sua palavra, falou com a sua luz, falou com o seu poder, falou com a sua vontade, falou com o seu querer, falou com o seu espírito. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E fez. Quando ele veio aqui, ficou a Escritura dita para nós que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Então o homem também foi feito, em termos de altura, de estatura, um pouco menor do que os anjos. E de barro. E daí? Aí resultado, provocou inveja.
por causa do homem. Porque o homem passou a ser e é, mesmo que não saiba, mesmo que ignore. O homem tem a posição, ou cargo, ou título, ou lugar mais elevado que existe no céu e na terra. Imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. E nem a vida, nem a morte, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem presente, nem porvir, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá criar essa verdade que está em nossa vida. E não importa se é grande ou pequeno. E não importa se é culto ou indulto. E não importa se é rico ou é pobre, é imagem e semelhança de Deus. E ele veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Perdido como? Perdido para quem? Perdido para quem? Mas veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Perdido como uma boa parte de nós tem um tesouro maravilhoso e não sabe. Tem um título invejável, eu não achei outro termo agora. Tem um título ambicionado. Um privilégio que nem os anjos tiveram, que Querubins não teve, Serafim não teve, nem aquilo teve. Imagem e semelhança de Deus. Agora você imagine se todas as pessoas da face da terra, inclusive eu, soubesse mais, com mais propriedade, com mais profundidade, com mais certeza e com mais fé de que é imagem e semelhança de Deus. Você imagine! Foi por isso que ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.